Olá, meus irmãos! Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 14. Estamos nos aproximando do final desta carta maravilhosa. Vimos assuntos importantíssimos. A situação da humanidade, perdida e caída por causa do pecado. Vimos que Deus se revela ao homem de forma geral através da natureza e de forma especial através da sua lei, para que tanto os gentios quanto os judeus fossem indesculpáveis perante Deus. Vimos que a salvação não vem pela guarda da lei, e sim pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Vimos a obra do Espírito Santo na vida do crente e vários assuntos práticos para a vida do cristão. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai continuar aconselhando e exortando os irmãos de Roma. Como sabemos, a igreja de Roma era constituída de judeus convertidos ao cristianismo e de gentios cristãos. Alguns desses judeus convertidos ainda mantinham as práticas do judaísmo, como guardar o sábado, as festas, a Páscoa, o Pentecostes, os tabernáculos, a dieta religiosa e ainda nutriam ódio pelas práticas dos pagãos e as carnes e o vinho oferecidos nos templos pagãos. Esses judeus, mesmo tendo sido convertidos a Cristo, eles continuavam com a prática desses rituais judaicos. Essa postura de, mesmo tendo sido alcançados pela graça, continuarem a guardar os preceitos do judaísmo, colocava uma certa barreira na comunhão da igreja de Roma. Fazia com que os desentendimentos surgissem entre os irmãos acerca se era ou não lícito comer as carnes ou beber o vinho sacrificado aos ídolos, ou que dias guardar. Nesse ponto havia uma grande divisão na igreja de Roma. Vamos ler assim aqui os versículos 1 e 2. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus e come. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi preciosamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, dia o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aqui, o grande problema não era que esses dois grupos tinham opiniões diferentes. O grande problema é que um grupo atacava o outro dentro da igreja, afetando a comunhão. Os fortes, os gentios e os judeus, que assim como Paulo entendiam que todos aqueles preceitos judaicos, aquela dieta, os dias de guardar, já não fazem mais parte da vida cristã, desprezavam os débeis. Quem eram os débeis? Os judeus que não comiam carne e guardavam o sábado. Os fortes se sentiam superiores aos fracos. Paulo considerava essas opiniões questões de cunho pessoal e não necessariamente de questões doutrinárias, questões essenciais à fé. A preocupação de Paulo era com o relacionamento entre esses dois grupos de irmãos.
Ele achava essa atitude da Igreja de Roma inaceitável e esse problema precisava ser resolvido. Paulo fornece 9 princípios teológicos para resolver o problema de comunhão da Igreja de Roma e também para as igrejas de todos os tempos até a volta de Jesus. Primeiro, esse princípio está nos versículos 1 a 4. Temos que nos lembrar que somos servos de Cristo e quem nos julga é Ele. Segundo princípio, versículos 5 a 8. Até em nossas preferências pessoais, devemos primar por glorificar a Deus. Terceiro princípio, os versículos 9 a 12. Nós prestaremos contas com Deus de tudo o que fizermos. Paulo aqui cita o texto que está lá em Isaías 45, 23. Paremos de nos julgar em assuntos não essenciais, porque cada um de nós vai dar contas a Deus das nossas atitudes e da maneira como tratamos os outros. Quarto princípio, vemos nos versículos 13 a 15. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, por amor, os fortes na fé deveriam abrir mão da comida para não escandalizar os fracos na fé. Verdadeiramente amar os irmãos com amor fraternal é também assumir o propósito de jamais ser pedra de tropeço na vida deles. Quinto princípio, versículos 16 a 18. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não deveríamos dar motivo algum para que os outros falem mal do que a gente entende como bom. Exemplo, você acha bom comer carne com sangue, tipo galinha cabidela, entretanto, não permita que essa liberdade, que essa bênção que você está desfrutando, seja motivo de escândalo. É isso que significa vituperado, falar mal de algo. Afinal, o reino de Deus não é feito de comida e bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O sexto princípio nós vamos encontrar nos versículos 19 a 21. Nós devemos, em amor, buscar paz e a edificação e evitar os escândalos. O sétimo princípio está nos versículos 22 e 23. Devemos agir com fé nas coisas neutras. Se eu creio que tudo que Deus criou é bom, se, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em comer um bom pedaço de pernil de porco, devo comer sem problema nenhum. Eu não me condeno por comer carne de porco, mas se porventura um irmão tem dúvida se é ou não pecado comer carne de porco, e mesmo assim come, ele peca, porque arriscou pecar, não comeu estribado na sua fé. Oitavo princípio se encontra no início do capítulo 15, versículos 1 a 6. Cada um de nós devemos agradar ao próximo, que é bom para a edificação. O oitavo princípio se encontra no início do capítulo 15, nos versículos 1 a 6. Cada um de nós devemos agradar ao próximo. Isso é bom para a edificação. Vou ler aqui para vocês. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino for escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo cita aqui o texto que está lá no Salmo 69, 9. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Este é um salmo messiânico.
Essas seriam as palavras proferidas pelo Messias na cruz, quando ele recebe todas as injúrias, as ofensas, as iniquidades dos pecadores sobre si. Cristo não veio ao mundo para se agradar, ele veio para dar a sua vida em favor de muitos, para satisfazer a vontade de Deus Pai. E o apóstolo Paulo fala das Escrituras, dizendo que tudo que for escrito para o nosso ensino. As Sagradas Escrituras, neste caso o Antigo Testamento, estão aí para nos ensinar, nos exortar, nos dar paciência e consolação e para termos esperança de que herdaremos as promessas de Deus contidas nela. Por isso, Paulo e outros escritores do Novo Testamento, como Pedro, Mateus, citam passagens do Antigo Testamento, seguindo também o modelo de ensino do Senhor Jesus, que também citava as Escrituras. Em termos práticos, para todos nós cristãos da atualidade, nós devemos prezar pela comunhão entre os irmãos, procurando guardar o próximo naquilo que é bom para a edificação. O 9º princípio está no versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acredito que esse dispensa comentários. O texto já é bastante claro, né? Devemos acolher uns aos outros. Sabemos que temos defeitos, temos problemas, todos somos pecadores, devemos ter misericórdia e longanimidade, assim como Jesus tem para conosco. Bem, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e nos vemos na próxima. Tchau!